Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, ouvintes da Rádio FM 98, o quadro A Palavra do Especialista. Aqui quem fala é o Dr. Iremi Araújo Filho. É um prazer tê-los como ouvintes. Sou médico, sou professor da Universidade Federal em Natal, trabalho aqui na Clínica Trairi, em Santa Cruz, e sou cirurgião de formação e gastroenterologista também. Então estou à disposição do povo de Santa Cruz e municípios da Redondeza, bem como a nossa querida repórter a responder as perguntas que ela tem para fazer. Bem, gastrite é uma inflamação no estômago causada principalmente por uma disfunção, na produção do muco, que é uma película que envolve o estômago e evita essa ferida e essa inflamação no estômago. Outra coisa que está envolvida com a gastrite é a presença de uma bactéria chamada H. pylori. Então, quem tem queixas de gastrite, ou seja, má digestão, dor na boca do estômago, arrotos, uma água amarga na boca, porque a gastrite pode estar associada à doença do refluxo gastroesofágico. Tem que procurar o médico, para que seja feita uma avaliação e, se possível, se necessário for, fazer uma endoscopia digestiva alta para pesquisar, inclusive, a presença dessa bactéria. Porque havendo a bactéria, o H. pylori, o médico tem que fazer o tratamento dela, bem como da gastrite. Não adianta você tratar apenas a gastrite, você tem que passar a medicação para matar a bactéria, ou seja, o H. pylori, e continuar o tratamento com, a gente chama, remédios que bloqueiam a secreção ácida para cicatrizar e diminuir essa inflamação no estômago e o paciente ficar curado, melhorado, da situação clínica. Está relacionado aos hábitos alimentares, pode ter um componente psicológico, ansiedade, nervosismo, angústia, porque isso aumenta a produção de ácido pelo estômago e isso faz com que inflame o estômago. Às vezes o paciente chega com queixa de gastrite, de uma dor no estômago, faz endoscopia, a endoscopia mostra aquele vermelhidão no forro interno do estômago, no interior do estômago, mesmo sem a presença do H. pylori, e você, mesmo passando o antiácido, o paciente não melhora. E às vezes você passando um remédio para ansiedade, sendo pânico, outras coisas associadas do ponto de vista psicológico, psíquico ou psiquiátrico, o paciente obtém a melhora desejada. Então, nós não somos só não é só o estômago ou o intestino, nós somos um conjunto. Por isso que a gente tem que olhar o paciente de uma forma completa, que a gente chama uma forma holística, completa, dos pés à cabeça, Há pessoas que têm defesas, O estômago consegue debelar a bactéria, enfim, mas às vezes são alimentos contaminados pela bactéria, E isso varia realmente de pessoa para pessoa. Por quê? Porque depende do organismo de cada um, de como cada organismo vai responder, àquela agressão. Às vezes são alimentos contaminados com a bactéria, às vezes são hábitos alimentares, por exemplo, comida muito quente, comida muito apimentada, condimentos, comida industrializada, enlatados, embutidos, que são aqueles apresuntados, refrigerante, álcool, fumo. Isso aí agride a mucosa, que é o forro do estômago, mesmo sem ter a bactéria, mas isso aí agride e pode provocar gastrite. Daí a importância de procurar o médico, o especialista, para que seja feita uma avaliação, se for o caso, fazer uma endoscopia com a biópsia e tratar. O café, sim, o café ele atrasa o trânsito intestinal, assim como o chocolate, por exemplo. O chocolate, a comida muito quente, a comida muito gordurosa, atrasa o trânsito intestinal e mantém essas substâncias que agridem o estômago mais tempo em contato com o forro do estômago, com a mucosa
gástrica, né? A mucosa do estômago. Portanto, quanto mais tempo ele fica em contato com essa mucosa ou as células que forram o estômago por dentro, maior a possibilidade deles causarem agressões. Então, evitar café demais, bebida alcoólica demais em excesso, o fumo, a gordura, chocolate, chás, determinados chás também, né? Porque são costumes populares, né? E eu sempre digo, comer como os nossos avós se alimentavam, né? Evitar enlatados, embutidos, molhos e comidas apimentadas, gordurosas, porque tudo isso atinge, e evitar também comer em locais inapropriados ou com a manipulação de alimentos duvidosa em termos de higiene. A gastrite, ela se caracteriza por uma dor na boca do estômago, acima do umbigo, no centro, e pode ser uma dor enfurada, em aperto ou em cólica, uma ardência, que pode subir para o esôfago e dar aquele amargor na boca. Geralmente é isso, principalmente antes das alimentações. E aí tem uma sincronia. Por exemplo, o paciente tem aquela dor, sente aquele amargor, aí ele come, passa a dor. Então dói, come e passa. Essa é a sequência. Então isso é o que chama mais atenção. Por isso que o médico tem que colher uma boa história clínica e examinar o paciente, saber os hábitos alimentares desse paciente, para ele ser capaz de tomar uma decisão e formular a hipótese diagnóstica. Porque para algumas doenças, por exemplo, pedra na vesícula, que é a colelitise, a doença da pedra na vesícula pode confundir com a gastrite. Pode dar sintomas parecidos com a gastrite, tipo empachamento, o arroto, né? Ou dificuldade de arrotar, ou má digestão. O leigo chama muito a barriga em pano, né? A barriga inchada, ou empachamento. Então, pode ser cálculo na vesícula, pode ser gastrite, e isso aí só o especialista examinando, avaliando, colhendo a história clínica e examinando o paciente vai poder tomar o processo decisório em relação a que tipo de conduta ele vai seguir em termos de diagnóstico e tratamento. Hoje já existe na literatura científica, médica, nacional e internacional, a relação direta da bactéria do H. pylori com o câncer de estômago. Então, houve estudos em que eles pegaram pacientes com câncer de estômago e fizeram biópsias desses cânceres e comprovaram a presença do H. pylori nessas biópsias. Então, a bactéria, o H. pylori, está relacionada à presença de câncer de estômago. Isso é uma realidade científica e cientificamente comprovada e validada por vários estudos na literatura científica de confiança, vamos dizer assim. Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade da 98 FM, o programa Interação 98, dentro do quadro Palavra do Especialista, e desejar a todos um feliz dia, um feliz final de semana e que Deus esteja com vocês. Muito obrigado. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.